Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faur, eu falo aqui em nome da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus e eu quero prestar junto com você uma homenagem ao Padre Pio, ao Santo Padre Pio. Este vídeo eu devia ter gravado, aliás, no dia da festa dele, para o dia da festa dele, mas por uma razão de uma gripe que não me deixou em condições de falar, eu só estou gravando hoje, mas nós não podemos perder a ocasião, e eu não quero perder a ocasião, junto com você, de fazer essa homenagem ao Padre Pio. O que é que se pode dizer do Padre Pio que já não foi dito? Realmente ele é um santo dos nossos tempos, eu diria um santo medieval que viveu há 50 anos atrás. A vida dele é tão movimentada, tão rica, tão cheia de suspense, tão cheia de tragédias, tão cheia de fatos extraordinários, que a gente diria que ele é um santo da Idade Média. Não, ele viveu aqui conosco recentemente, ele morreu em 1968, há 50 anos atrás. Bom, o Papa Bento XV, não Bento XVI, Bento XV, em 1921, olha, em 1921, o Padre Pio ainda é um padre jovem, mas já era conhecido, hein? Descreveu ele como um homem extraordinário, um daqueles que Deus envia de tempos em tempos sobre a terra para converter os homens. Um homem enviado por Deus. Eu acho que não pode existir um elogio maior. Este Padre Pio foi um homem enviado por Deus. Para quê? Para converter os homens. Então, que proveito, essa é a pergunta, nós, devotos do Sagrado Coração de Jesus, fazemos de um homem enviado por Deus para converter os homens da nossa época. Desde logo é preciso dizer que o Padre Pio tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, assim como ele tinha uma grande devoção à Nossa Senhora de Fátima. Então, eu vou tratar um pouco de um aspecto que me parece que é o aspecto que exprime a devoção dele ao Sagrado Coração de Jesus. O que é o Sagrado Coração de Jesus? Bom, o Sagrado Coração de Jesus, eu aproveito aqui para mostrar, vejam a doçura do Sagrado Coração de Jesus nestas fotografias aqui, nessa estampa, nessa reprodução que nós estamos distribuindo, aliás, gratuitamente. Se você quiser, você pode pedir pelo telefone 0800 608 6247 e você receberá em sua casa gratuitamente uma campanha da associação para que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como a devoção ao Imaculado Coração de Maria, seja mais venerada, mais conhecida em todas as casas brasileiras. Mas vejam aqui a doçura deste olhar, não só de Jesus, mas de Maria. Isto é o Sagrado Coração de Jesus. E o Padre Pio, ele exprimiu isto numa frase que é muito interessante. Ele diz assim: tenha grande confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Então, bondade, misericórdia. Ele nunca o abandonará. Terceiro conceito, não pense que ele vai nos abandonar, mas não negligencie abraçar a Santa Cruz por causa disso. Aqui existe já um equilíbrio que os santos têm. Quer dizer, nós temos que acreditar na misericórdia, na bondade, confiar que ele nunca nos abandonará, mas que não negligenciar a cruz que Deus manda para nós. Não é nós ficarmos em cima de uma nuvem esperando que Deus desça do céu e faça a obra dele. Cada um de nós tem uma cruz a carregar. E aqui me parece
que quando se faz uma homenagem ao Padre Pio, eu diria que a alma dele está cheia de muita confiança nos Sagrados Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria, mas ele também está abraçado à cruz. Isso é que produz admiração. Eu li um livro que resume a vida dele, este livro aqui, de um historiador francês que se chama Yves Chiron. Ele fez um resumo muito bem feito, baseado em inúmeros documentos, sobretudo no processo de beatificação do Padre Pio. O processo de beatificação foi relativamente recente, foi nos anos 80, 90, e ele reuniu 73 testemunhos que depuseram diante do tribunal da Santa Sé, e 102 volumes de cartas, documentos, tudo que o Padre Pio escreveu. Então ele fez um resumo deste livro. E aí eu me dei conta de uma coisa que me deixou assim realmente impressionado. Ele foi um homem que viveu na tragédia. Ele passou a vida de tragédia em tragédia. Ao contrário do que a gente imagina, o que a gente tem tendência a imaginar hoje, porque infelizmente é um pouco assim o mundo de hoje. Todo mundo imagina que a vida é feita para a felicidade. Então, quem não tem felicidade não ganhou a vida. Ora, isso não é verdade pela doutrina da Igreja e pela vida dos santos como o Padre Pio. A vida é uma sucessão de tragédias, de dificuldades, de luta. E a felicidade nesta terra existe apenas quando a gente faz a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus é a suprema felicidade. Mas isso não significa que no cotidiano, na vida, nós não tenhamos reveses, não tenhamos dificuldades, não tenhamos tragédias. Eu estou falando tragédias porque o próprio historiador diz que a vida dele, ele fala assim, a vida deste santo extraordinário é uma existência tumultuosa, rica em acontecimentos trágicos, misteriosos e extraordinários. Que são esses acontecimentos trágicos, ricos e misteriosos? Eu vou dar aqui alguns exemplos para ver o que é a vida, o que foi a vida do Padre Pio. Mas eu lhe convido a você a pensar no seguinte: imagine que isso estivesse acontecendo com você. Você é chamado por Deus para ser capuchinho. Cada um tem sua vocação, mas vamos dizer, ponha-se na pele do Padre Pio. É chamado para essa vocação e entra na ordem dos capuchinhos, inspirado por Deus, e começa a vida religiosa. Quando ele começa a vida religiosa, começam os problemas. Imediatamente, ele já tinha problemas antes, mas eu vou deixar essa parte de lado. A vocação dele era atender confissões por diversas perseguições internas do próprio convento e de calúnias que ele sofreu. Ele foi proibido de confessar. Ele celebrava a missa dele era muito concorrida. Este autor fala de que produziu muita inveja. Ele chegou a ter proibição de celebrar a missa e ficou preso no convento sem contato com ninguém, caluniado por todos os lados. Chegaram a dizer que ele era fascista naquela época em que o fascismo estava subindo, 1930, envolvido em intrigas financeiras ligadas a uma dificuldade da ordem
e do dinheiro da casa de saúde que ele tinha criado em São Giovanni Rotondo. Ataques físicos do demônio, isso é outra coisa tremenda. Os ataques físicos do demônio que levam a pessoa a sofrer fisicamente. Ele era atacado fisicamente pelo demônio e ficava completamente exausto, né? Alimentava-se pouco, inclusive, ficava 10 a 12 horas por dia no confessionário quando ele podia, né, nesse período que foi proibido. Depois, perseguições aos amigos dele, e perseguições que vinham de fora, às vezes perseguições que vinham da própria Santa Sé, né, que vinham do Papa de Roma contra ele. Ele teve uma vida impossível, impossível. Bom, mas alguém me dirá, mas então Deus faz assim? Deus faz assim. Deus, quanto mais santo, mais tragédias acontecem. Não foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser assim também com aqueles que são os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu penso? A minha impressão, a minha homenagem é essa veneração que eu tenho pelo Padre Pio, é exatamente isso. Ele enfrentou a vida como uma luta. Inclusive, uma frase dele, que também está no repertório de frases dele: enquanto estivermos vivos, sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua, é para respirarmos um pouco. Então vejam o que é estar unido ao Sagrado Coração de Jesus nas dificuldades, porque quando tudo vai bem, quando temos uma trégua, não há problema. Por isso eu lhe peço que não deixe de aproveitar a ocasião de ter em sua casa essa dupla estampa do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Eu desejo muito que o Sagrado Coração de Jesus e o Padre Pio abençoe você hoje e sempre. Muito obrigado, até o próximo vídeo.